Bora seguir analisando os curtas-metragens que eu assisti por aí? Meu nome é Renan Amaral, eu sou escritor, roteirista, diretor, sócio fundador da Gemaster Filmes e aí eu venho aqui de vez em quando para fazer umas análises de alguns curtas-metragens do que eu ando vendo por aí, porque assim, acredito muito no formato e acredito muito que em menos de 15 minutos a gente consegue contar uma história incrível. E aí hoje eu venho com orgulho danado no peito porque trago um curta-metragem brasileiro, mas não só brasileiro. Um curta-metragem capixaba. O nome do curta é O Que Faço Com Isso Agora Que Acabou, das diretoras Júlia Williana e da Natália Dornelas, e produzido pela Fogueira Filmes, uma produtora que cada vez mais cresce aí com uns produtos muito massa, viu? Bom, e essa história, ela é bem simples, se você for explicar a premissa. É a história de uma diretora, de uma mulher que se curou do câncer e agora ela fica com esse questionamento. O que eu faço com isso? Depois de ter vivido toda essa experiência, o que eu vou fazer com isso, com esse aprendizado, com essa vivência, com o que aconteceu comigo? E eu gosto desse curta por dois motivos. O primeiro é a metalinguagem dele. Então você tem dentro desse curta essa diretora, que ela é a personagem principal, e de repente você começa a ver o filme que ela tá fazendo sobre essa experiência. Então você tem um debate dela com a atriz que tá fazendo ela mesma, mas que essa atriz também tem as experiências e as vivências dela, e isso vira uma grande discussão entre essas duas personagens, assim. E isso me soa sempre muito interessante. Com o jogo de câmeras, porque ora é a imagem do curta-metragem, ora é a imagem do making-off desse curta-metragem, onde você vê toda a equipe técnica trabalhando para fazer aquilo acontecer. Essa é uma linguagem no audiovisual que me atrai muito, assim. Tanto dos mockumentaries, que a gente, né, já falei de alguns aqui no perfil, mas dessa ideia de você acompanhar os bastidores. Os bastidores sempre me intrigam, assim. Então, a metalinguagem nesse filme é um negócio que funciona muito pra mim, que é exatamente essa brincadeira do que é verdade, o que é ficção, o que aconteceu, o que não aconteceu, de quem é essa vivência, é da diretora, que é também a personagem desse filme que a gente tá vendo, ou é da atriz que tá dentro do filme que essa diretora está fazendo. Toda essa brincadeira e essas camadas, elas me interessam muito e acho que foram muito bem realizadas ao longo desse curta. E quer saber o negócio? Esse filme tem 14 minutos e 11 segundos, então assim, você consegue criar diversas camadas em menos de 15 minutos. E o segundo motivo é exatamente a abordagem do tema, né? Quando a gente fala de câncer, a gente geralmente vê muito conteúdo onde a gente vai ver a pessoa descobrindo e o sofrimento e o peso que é isso, e as dificuldades de um tratamento, ou como as pessoas lidam com aquilo. E esse curto, ele já parte de uma personagem que está curada. Tanto que o filme abre de uma maneira muito interessante, que é ela na academia e pessoas conversando dela, né, falando sobre um período que já passou, que ela quer deixar para trás uma certa dor, e ela só quer fazer um exercício, e você tem esses personagens que estão em volta dela comentando sobre a saúde dela, assim. Então, eu acho isso muito interessante porque o filme já te coloca dentro de um lugar assim, olha, a gente está falando aqui sobre um outro momento, assim, dessa questão e dessa situação. Então, embarca junto com a gente, porque a gente sente o desconforto dessa personagem principal. Então, assim, vamos junto para entender que história que a gente está contando. E aí me conecta muito como artista, que é exatamente essa ideia do escreva sobre o que você sabe, coloque suas vivências nessa sua história. E às vezes não, entendeu? Você não tem que só escrever sobre o que você viveu, assim. Você pode escrever sobre outras coisas, fazer pesquisa, conversar com outras pessoas para poder criar suas histórias, assim. Então acho que o filme traz um pouco esse questionamento, né, dessa personagem que pensa, tá, o que eu vou fazer com isso agora? E ela leva isso pra arte. Mas nem sempre a gente precisa também levar isso pra arte, né? Eu acho que existe um questionamento que talvez eu tenha feito ao assistir esse filme, que é eu, como artista, me colocando também nessa personagem e entender, é preciso mesmo só colocar as coisas que eu vivi, como fazer isso, né? Como fazer uma boa arte que não seja somente dessa maneira, assim, sabe? Então, assim, eu gosto muito desse curta-metragem. Desde a primeira vez que eu assisti, assim, ele me impactou por esses dois motivos.
E fica a minha indicação. Esse é um curta que ainda não está disponível em nenhum lugar, porque ele começou agora o circuito dele de festivais, estreou no Brasil, no Festival de Cinema de Vitória. Então, assim, acompanha aí os festivais. Se tiver algum que tiver esse filme, eu aconselho ir assistir. E aí, se você assistir em algum festival, volta aqui e diz o que você achou. Assim, eu espero muito que você goste, fico muito feliz de ver a potência do cinema capixaba com as coisas que estão sendo realizadas e o lugar que esse cinema está alcançando ao redor do Brasil e do mundo, assim. Então, muito orgulho. E aí, jogo para você que tá aí como roteirista criando. Qual que é a sua visão? Você sempre cria as suas histórias a partir das suas próprias experiências, ou você acha que vale também uma pesquisa e uma conversa com outras pessoas e que isso também é possível de criar bons roteiros e boas ideias e bons projetos a partir de uma pesquisa? Bora gerar esse bate-papo aí.